Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Economia Sem Enrolação. É isso aí, galera. Tema do vídeo de hoje, Fiagros, mas também envolvendo agronegócios e outras áreas aqui super importantes. Portanto, quem não ficar até o final é louco. Talvez esse seja o vídeo mais importante do ano. Falando sério, aqui tem muita coisa importante, então fique até o final. Mas antes de tudo isso, inclusive no final eu vou mostrar os meus Fiagros, se eu vou me desfazer, se essa crise dos fundos imobiliários vai acabar pegando os Fiagros. Então você tem que ficar até o final. Mas antes de tudo isso, duas coisas. Se inscreva aqui no YouTube, eu não aguento mais pedir, você não aguenta mais escutar. Então se inscreva aqui no YouTube, bata aí no sininho também e me diga nos comentários a seguinte questão. Tá aí na tela. Você investiria no agro? Sim ou não? Então se nós tivéssemos mais opções, mais Fiagros, mais empresas do agronegócio, você gostaria de investir no agro? Me diga aí nos comentários e aí depois vamos ver qual a opinião da galera. Então, falaremos sobre o agro e os investimentos, super importante. Inclusive, saiu um novo boletim sobre Fiagros lá da B3. Isso aqui é público, você pode sempre baixar lá no site da B3, bem bacana. E nós já passamos de 200 mil investidores em Fiagros, tá? 238 mil, subindo talvez no próximo boletim 250 mil. Então esse mercado está crescendo. E quem está pegando esses Fiagros? Bom, 93% pessoas físicas, tá? Pessoas físicas. Então é um mercado novo, a turma já está investindo, está gostando, eu troco ideia com muita gente, eu já estou nesse mercado. O que acontece? Praticamente foi a primeira chance que nós tivemos com mais ativos para entrar no agronegócio. Por isso que eu perguntei, você já investe no agro? Eu comecei a investir recentemente e estou estudando esse mercado. Eu sou um eterno estudante, não sou especialista em commodities, em agro, estou estudando para aprender. E esse mercado está crescendo. Ah, ele tem potencial? Porra, tem potencial enorme. Olha só, nos fundos imobiliários, no boletim do último mês, nós vemos aqui a informação de que somos 2 milhões e 110 mil investidores. Então nós somos mais de 2 milhões de investidores em fundos imobiliários. Quer dizer, se em fundos imobiliários, que é um mercado um pouco mais antigo, nós já somos 2 milhões, o que pode acontecer em Fiagro? Na minha opinião, o potencial dos fundos imobiliários é esse aqui. 5 milhões de investidores. 5 milhões. Porra, Charlão, tu acha que 5 milhões de pessoas vão investir em fundos imobiliários? Sim, eu acho. E já vou mostrar aqui o porquê. Sendo que em Fiagro, mais de 90% são investidores pessoas físicas. Já nos fundos imobiliários, nós temos praticamente aqui 20% de investidores institucionais. Então, Fiagro, 90% pessoa física. E os investidores institucionais estão ali entrando. Já em fundos imobiliários, a galera já veio e está crescendo. Então, são mercados com muito potencial. Diferentemente do que você pensa, os investidores continuam entrando em ações, fundos imobiliários. Você deve estar pensando, tá com uma crise na bolsa, ninguém está entrando em fundos imobiliários e ações. Tá errado, vou mostrar. As pessoas estão investindo, sempre está entrando gente nova no mercado. Inclusive, você sabe como você descobre que um amigo teu começou a investir em ações e fundos imobiliários? Como é que você descobre que um amigo teu começou a investir? Você não precisa fazer nada. Ele vai te falar. Por quê? Porque quando o cara começa a investir, ele fica chato pra caralho. Eu sei porque eu fui assim e ainda sou. E você deve ser também. Você vai num churrasco, você quer falar de fundos imobiliários, ações, o que está acontecendo, rulo, crise. Você vai jogar bola, você quer falar. Em casa você quer falar. É desesperador para tua esposa. Eu sei disso que é assim aqui, tá? A tua esposa não aguenta mais você falando de fundos imobiliários, ações. Você falando, meu amor, quando chegar a 100 mil a gente vai ganhar 1.000 por mês, aí pode fazer isso, aquilo. Ela sabe que você não vai chegar nesse número, mas ela dá corda. E para finalizar, ela tem 2 sonhos. Que você pare de roncar e que você pare de falar de ações e fundos imobiliários. Não necessariamente nessa ordem, né? O roncar e parar de falar de investimento. De repente, você parar de falar de investimento é melhor para ela que você pare de roncar. Então, você nunca precisa perguntar se alguém está investindo, que quem investe hoje em dia já sai falando. Voltando aqui, eu acho que o potencial de investidores em Fiagro é o mesmo do número de investidores
em fundos imobiliários. Primeiro 2 milhões, depois 5 milhões. Quer dizer, esse mercado tem tudo para crescer. Tá aí, como prometido, pessoas físicas batem recorde na B3, então o mercado continua crescendo, tá? Isso é importante. Do terceiro trimestre de 2021 para 2022, saímos de 3,3 milhões para 4,6 milhões. E na renda fixa de 9,6 para 12,6. Então esse mercado vem crescendo, criptomoedas também. Então cerca de 6,3 milhões de brasileiros investindo em cripto. E se isso aqui eles declararam, deve ter mais gente que não declara. O grande campeão de investimento no Brasil, obviamente, é a poupança, né? O brasileiro se acostumou, quem é novo não vai entender, mas a gente... Lá atrás era acostumado, nossos pais, avós, todo mundo deixava o dinheiro na poupança, quem tem medo deixa o dinheiro na poupança, só que o brasileiro também gosta de imóveis, então tá aí na minha cabeça, poupança para o brasileiro rima com imóveis. E pra gente fechar essa parte, quando a gente compara o Brasil com os Estados Unidos, que é uma comparação com o maior mercado do mundo, nós temos 10 vezes menos empresas do que lá para investir, e aqui são menos de 3% da população investindo, e lá mais de 50%. Por isso que eu falo, a educação financeira levará o brasileiro a investir. Até porque o Brasil é um mercado muito pequeno, com 1% do mundo, né? Então é uma coisa importante. Falei um pouquinho disso tudo para te pontuar que eu acho que já já teremos mais negócios do agronegócio para investir e esse mercado tende a crescer. Por isso que eu estou me dedicando, por isso que eu estou estudando. É um mercado que vai crescer muito, assim como o mercado de cripto. Por exemplo, assim como o mercado internacional aqui. Inclusive, se você quer aprender a investir no exterior, eu vou deixar o link em algum lugar da minha comunidade. A gente tem um curso completo de investimentos lá. Tá? Entrando agora no agro, o agro brasileiro está de parabéns. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. Mesmo assim, temos poucas opções. Raizen, Marfrig, Boa Safra, Brasil Agro, Suzano, Klabin também. Nós temos poucas opções de investimento no Brasil, poucas mesmo, tá? Era para a gente ter aí 100, 200 empresas de agro, mas os fiagros estão permitindo isso. O Brasil é um player importante do agronegócio. Dando uma olhada aqui, ó, por segmento, soja, maior produtor mundial, café, maior produtor mundial, suco de laranja, maior produtor mundial, açúcar, maior produtor mundial, carne de frango, terceiro maior, e carne bovina, segundo maior. Sendo que em vários desses mercados, nós dominamos o mercado. Então, cara, como é que a gente não vai investir no agro? O setor que carrega o Brasil nas costas, a gente precisa comer, alimenta outros países, China e Índia crescendo pra cacete, comprando nossas coisas, então deveríamos ter mais opções. E o cenário no agro, antes da gente falar de alguns fiagros, né? O cenário são vários produtos, várias commodities, cada um tem uma particularidade. Nos fundos imobiliários, o bacana, nos fiagros, na realidade, né? Nós conseguimos dividir por setor, no final do vídeo eu vou falar melhor. E para fazer esse vídeo aqui eu me baseei em vários relatórios, incluindo um relatório da Levante, que eu vou deixar aqui nos comentários, tá? Para você baixar gratuitamente, com várias informações. Então, pô, Charlão, quero olhar mais opções de investimento, quero entender um pouco mais. Eu vou deixar um relatório gratuito para você aqui. Tá aqui no primeiro comentário, só você se cadastrar lá para receber. O câmbio é muito importante, tá? Então a previsão aí de 5,35 para o final desse ano e 5,10 para o final do ano que vem, ela é muito boa. Porque a China reabrindo, o mundo consumindo as nossas commodities. Dólar mais alto, para a turma é bom. Ah, Charlão, mas pesa também nos insumos deles. Ok, acaba pesando, mas a gente consegue fazer muita reserva, tá? O perigo é isso daqui. Essa história da nova moeda, Brasil, China, Rússia querendo criar uma nova moeda. Então, porra, será que o agro vai exportar e daqui a pouco receber em moeda chinesa? Aí faz o que com moeda chinesa? O cara vai comprar um trator, um fertilizante com essa moeda? Tem que tomar um pouco de cuidado. Fertilizantes, inclusive, que eu acabei de falar, tem aqui um perigo, né? Porque a gente precisa de fertilizante. A guerra na Ucrânia teve um peso muito grande, preços em queda no mercado internacional, então os fertilizantes subiram, depois eles caíram. O Brasil, para quem não sabe, importa 85% dos fertilizantes que utiliza, e lá atrás, no início da guerra, 23% dessas importações vinham da Rússia. Então, olha que pepino, você precisa de um insumo, e esse insumo vem em boa parte de um país em guerra, ou de outros países que esse
acabaram ficando tumultuados com a guerra. Falando de alguns insumos aqui, cana-de-açúcar e etanol, vamos passar rapidamente. Eu dei uma olhada, o mercado está em alta, preço internacional em alta, então o Brasil é o grande produtor mundial. A gente olhando aqui o gráfico de 10 anos, estamos praticamente nas máximas. Café, que eu queria que o preço caísse, não estou nem aí se é bom ou não para o Brasil, mas é que eu consumo muito café. O preço deu uma subida grande aqui, a gente repara ali no meio da pandemia, e já caiu um pouco. Mas está começando a se recuperar. Soja, que o Brasil é o grande país produtor, estamos tendo aumento, volume recorde. Mas o que eu pesquisei na soja? Dificuldade da parte logística, né? A produção, levar para algum lugar, armazenar. E alguns fiagros e fundos imobiliários também estão locando, né? Comprando e locando espaços, os silos. Então, olha que mercado interessante. Tem que entender, mas é um mercado interessante. O Brasil não para de crescer como produtor de soja. O milho também é importante, exportações sendo elevadas. O milho brasileiro, pelo que eu vi, está com uma maior competitividade. Já o algodão tem um ponto interessante. O preço despencou e, pelo que eu pesquisei, tem uma relação com o preço do petróleo também. Depois a gente pode um dia falar mais sobre isso. Já estamos aqui acabando as commodities, só para dar um geralzão. Carne bovina, está acontecendo uma retomada das importações chinesas, né? Eles deram uma bloqueada agora, estão voltando, e o cenário é muito favorável para as exportações brasileiras. Toma cuidado, porque recentemente passou lá, o preço da carne no Brasil caiu, faz o L, o caramba 4. Não, caiu porque as exportações estavam bloqueadas, aí a carne ficou aqui dentro. Agora que as exportações estão voltando, o preço vai subir. Essa é uma discussão para a gente ter longuíssima, que o Brasil exporta e tem gente passando fome. Eu não acho que é proibindo exportação que você vai acabar com a fome aqui dentro, mas é uma discussão para outro momento. E para encerrar, celulose também é algo muito importante, máximas históricas em 2022, agora os problemas estão sendo resolvidos de oferta, mas tem uma dinâmica mundial, e a celulose, o que acontece? Bichão, China se recuperando, Índia crescendo, você precisa de embalagem, precisa de uma porrada de coisa, e vem da celulose. Então isso pode ser bom também para o Brasil. Tá? Então tem um geralzão só para vocês começarem a escutar falar. Algodão, açúcar, soja, isso tudo pesa muito no Brasil. Vou deixar aqui o relatório, já falei da Levante, gratuito para quem quiser entender mais. Agora vamos falar dos meus fiagros e o que eu penso desse mercado, tá? Eu atualmente tenho 2 fiagros, KNCA11 e SNAG11, representando 6% da minha carteira. É pouco, eu gostaria de ter mais. Eles estão pagando muito bem, eu vou mostrar quanto estão pagando. Estão pagando muito bem, 1,30, 1,20 ao mês. Só que, galera, a turma que ficou investindo em fundo imobiliário só pelo que estava pagando, ó, tomou na tarraqueta. Então cuidado de investir só porque está pagando bem. A gente já viu que é um baita mercado, mas tem que tomar cuidado. O KNCA 11, que é da Quineia, porra, ótimo, é uma turma que sabe fazer uma boa gestão, é do Itaú. Eles investem em títulos, em papel. CRAs, CRIs, cotas de fiagro. É um negócio que tem risco. Olhando aqui o tipo de risco, né, o insumo, o produto que eles têm dentro do fiagro, açúcar e etanol 33%, outros produtos e insumos 14%, proteína animal quase 10%, distribuição de insumos 7%, celulose 5,4% e algodão 1,2%, sendo parte em IPCA e parte em CDI. Então vocês estão vendo que bacana? Falei sobre vários produtos no início do vídeo, né? Agora eu estou mostrando um fiagro que dentro dele ele investe em títulos atrelados a esses produtos. Vou colocar de novo na tela para vocês entenderem. Olha só, eu estou investindo em grãos, em celulose, em proteína animal, em açúcar e etanol. Quando eu invisto nesse fiagro, indiretamente, ou até diretamente, eu estou investindo na cadeia do agronegócio, sem precisar colocar a mão na terra, sem sujar a mão. Nada contra, adoraria. Adoraria ter minha fazendinha lá, ninguém enchendo meu saco, poder roncar e falar sobre investimento o dia inteiro. Então eu gosto desses fiagros por causa disso, tá? Já meu outro fiagro, o SNAG11, é totalmente diferente. Por quê? Ele também investe em CRA, em outros títulos, mas ele tem uma parte, 15%, em imóveis do agronegócio. E ele é praticamente
vinculado à soja. Então 97% desse Fiagro está vinculado à soja. O outro, açúcar, etanol, proteína animal. Quer dizer, eu estou investindo em vários segmentos apenas em 2 Fiagros. Tem outros Fiagros com outros segmentos. Olha aqui na tela, ó. Nessa tela eu tenho diversos Fiagros, tá? E cada um vai ter um segmento. Então tem um Fiagro aqui de revenda de produtos, tem um Fiagro aqui, o primeiro, em sementes e grãos, tem um outro Fiagro aqui, ó, Betag 11, 50% quase em açúcar e etanol. E os 2 que eu tenho são esses que estão marcados, ó. O Snag 11, 90% em soja, e o KNCA 11, 34% em açúcar e álcool, e outro percentual aqui diversificado. Por isso que eu falo, a beleza é essa. Agora, tem risco? Tem risco pra cacete. Eu não analisei o crédito de cada um, uma porrada de crédito lá dentro, tá? Em relação ao preço, pô, Charlão, esses fundos estão caros ou estão baratos? Bom, se a gente olhar o valor do fundo pelo valor patrimonial, tanto o SNAG 11 quanto o KNCA estão muito próximos de 1 na relação. Então significa que eles estão no preço justo. Não estão nem baratos nem caros, tá? Eu acho que isso tem a ver com a crise dos fundos imobiliários. E a gente tem que tomar cuidado quando a Selic for cair, porque vai influenciar também no rendimento. Para fechar aqui, falando de rendimento, eu recebi do KNCA nos últimos 6 meses 7,74 e do SNAG 7. Então, se a gente anualizar, estamos falando de 14 a 15%. Eu vou repetir, 14 a 15% ano sem impostos. Porra, cara, é bom até demais, até dá para desconfiar. Por isso que eu vou devagar. Tem que ir um percentual pequeno da minha carteira, tá? Então falamos aqui nesse vídeo do mercado que está crescendo, fundos imobiliários crescendo, Fiagro crescendo, agronegócio crescendo, alimentando 1 bilhão. Problema de fertilizantes sendo resolvido. Brasil, maior produtor do mundo de várias categorias de commodities. Vou ficar de olho nesse mercado. Então, a partir de agora, a cada 3 meses, 2 meses, 6 meses, sei lá, eu vou fazer um vídeo aqui de atualização para vocês de commodities, de formas de investir, de empresas para investir. Ah, nós temos 10 vezes menos empresas que os Estados Unidos. Temos, mas a gente dá nosso jeito aqui. Vai ter Fiagro, vai ter outras coisas. De alguma forma, a gente vai investir no agronegócio. Então foi isso. Antes de ir embora, você tem 2 compromissos comigo. Se inscrever aqui no YouTube, tá? Não vou nem pedir para você ir lá para minha comunidade, porque você já deveria estar lá. Mas você vai se inscrever no YouTube aqui, tá? E me contar nos comentários. Você investiria no agro? Gostaria de investir? Está investindo sim ou não? Me diga aqui nos comentários. Aí se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho até.